e receba a minha sincera gratidão por me permitir participar desse seu momento. Vamos aos comentários das mensagens enviadas nesta semana. Da semana, a mensagem mais votada em nossa enquete do Instagram foi: o que você chama mundo é somente um efeito. O que você chama realidade é a materialização, o reflexo especular dos seus sonhos ou dos seus pesadelos. Do livro A Escola dos Deuses. Essa mensagem nos lembra que o mundo ele não acontece para você, não acontece para você assim por acaso. Ele é um reflexo da sua vida interior, das suas crenças, das suas emoções, atitudes, nível de consciência. Isso vale para tudo. Sucessos, fracassos, relacionamentos, crises, oportunidades. Então, para o autor, a realidade seria um espelho, né, um reflexo que só revela o que você já carrega dentro de si. Os seus sonhos, ou seja, né, as suas criações mentais positivas, aspirações elevadas, e os seus pesadelos, ou seja, medos, traumas, crenças limitantes, que são projetados no mundo real e assim você cria a sua realidade, ainda que inconscientemente. Pense em alguém que vive constantemente com medo de fracassar. Mesmo sem perceber, essa pessoa se sabota, ela evita oportunidades, ela atrai relações e situações que reforçam esse medo. E o resultado, ela fracassa e confirma a sua crença dizendo: tá vendo? A vida é assim mesmo. Mas na visão do livro, ela criou essa realidade com base num pesadelo interior que ela alimenta. Por outro lado, alguém que sonha com algo grande, acredita, que age com fé e consciência, tende a ver oportunidades onde os outros veem obstáculos. Persiste com mais força, se alinha com pessoas e situações que a aproximam do sonho. E ao materializar esse sonho, pode até ser que ela diga: eu tive sorte, o mundo sorriu para mim. Mas, na verdade, foi essa pessoa que sorriu internamente primeiro. É o que acontece, por exemplo, com aquela jovem de baixa renda, quantas histórias a gente não ouviu, né? Da jovem de baixa renda que constrói um negócio com fé e clareza. Ela partiu de uma situação em que não teve acesso à melhor escola, não teve apoio financeiro, mas ela carrega uma visão clara, uma dedicação clara, ela carrega gratidão, e aí em poucos anos ela cresce, prospera e inspira. Ela projetou um sonho com convicção e o mundo respondeu com oportunidades e conexões. Às vezes, a gente conhece um profissional que culpa a empresa por estar estagnado, né? Diz que ninguém reconhece o seu talento, que só os puxa-sacos crescem, mas internamente essa pessoa já desistiu de aprender, esse profissional já desistiu, está só contribuindo no automático. Então, o mundo externo está só devolvendo a falta de entusiasmo e entrega que ele mesmo alimenta internamente. Tem também aquela pessoa que vive adoecendo fisicamente, né? Sempre tem alguma dor, algum problema, e aí ela diz: ah, o meu corpo me sabota. Mas ela guarda rancores, vive ansiosa, não dorme bem há anos. Então, o corpo e a saúde refletem os pesadelos emocionais que não foram resolvidos. Tem aquela adolescente que se odeia diante do espelho, se sente feia, inadequada, inferior, acha que todo mundo julga ela, mas ela não percebe que é ela que está projetando esse julgamento antes. Ela projeta em si mesma. O mundo só confirma o olhar distorcido que ela já tem sobre si. Tem um outro muito comum também, né? A pessoa espiritualizada, mas desorganizada financeiramente. Fala em energia, propósito, conexão com o universo, mas vive endividada, procrastina, não cuida do dinheiro. E aí o mundo mostra o quê? Caos, escassez financeira, tudo isso como um reflexo da incoerência entre a intenção dela e a atitude dela. O que mais temos de exemplos?
O empreendedor que assume os fracassos sem se vitimizar, né, aquele cara que já quebrou 2 ou 3 vezes, mas ao invés de ficar culpando o mercado, ele olha para os próprios erros, aprende, evolui, e a cada queda o mundo devolve um aprendizado maior, e uma hora devolve também o sucesso, né. Ele quebrou 2, 3 vezes, na quarta ele explode. Tem o trabalhador simples, que vive com gratidão, mesmo ganhando pouco ele agradece, cuida do que tem, trata todo mundo com gentileza. Qual que é o resultado? As pessoas gostam dele, as portas se abrem, a vida flui. Ele não tem um mundo ideal nas mãos, mas o mundo dele é próspero, porque ele planta amor e recebe de volta. O mundo nunca é neutro. Ele reflete, amplifica, responde, não como um juiz, mas como um espelho silencioso. Cada pessoa, com sua história única, pode encontrar no mundo o reflexo de um sonho curado ou a repetição de um pesadelo não enfrentado. O mundo não é algo separado de você, ele é o espelho do seu ser. Se quer mudar o mundo, mude o seu interior. Essa é uma visão que se repete, né, em muitos ensinamentos de diversas tradições filosóficas, espirituais, como o estoicismo, por exemplo, até a física quântica moderna, né, onde a consciência é a verdadeira criadora da realidade, mas eu preciso sempre fazer aquela ressalva que eu acredito que, a consciência não é criadora, mas co-criadora da realidade, porque como a gente já falou antes aqui, tem uma parte da vida que a gente cria e uma outra que não depende de nós. Mas o que importa é agirmos naquilo que a gente tem ingerência, né. A realidade não é algo que acontece com você, ela acontece a partir de você. A vida que você vive hoje é o espelho das suas crenças mais profundas, conscientes ou não. É como se o universo tivesse o tempo todo dizendo: veja, esse é o retrato do seu interior. É como se você estivesse diante de um espelho e aí você está triste, mas espera que o espelho mostre um rosto feliz. Você está com raiva, mas quer ver serenidade refletida no espelho. Isso seria irracional, certo? Mas é exatamente isso que a gente faz para o mundo. Queremos um ambiente de paz sem termos cultivado a paz interior. Queremos respeito sem termos nos respeitado. Queremos amor sem termos aprendido a amar a nós mesmos. A realidade que você vive é como esse espelho. Ela não tem vontade própria, ela só devolve aquilo que você projeta. E essa projeção não vem só do que você pensa, mas do que você é, do que você pratica, do que você vive, né? As suas emoções, medos, intenções, sonhos, hábitos, postura diante da vida. Não existe um mundo sem você. Existe um mundo a partir de você. O mundo pode ser feito de sonhos ou pesadelos. Você decide o que projetar. Se dentro de você existe um medo constante de fracassar, de ser rejeitado, de não ser bom o bastante, então o mundo vai te devolver situações que comprovem esses sentimentos. Você verá portas fechadas, pessoas indiferentes, oportunidades escapando, não porque o mundo é assim, mas porque, em silêncio, você o ensinou a tratá-lo desse modo. Por outro lado, se você nutre dentro de si um sonho, um ideal elevado, uma fé convicta de que você pode crescer, servir, melhorar, amar, contribuir, então o mundo também responde. Você começa a enxergar soluções onde antes via problemas. Pessoas começam a aparecer, ideias surgem, o caminho parece que vai se abrindo. E não é mágica, é sintonia. Cada um sintoniza o que quer. Enquanto acreditarmos que somos vítimas da realidade, nada muda de verdade. Ficamos presos em ciclos de queixas, expectativas frustradas, tentativas de controlar o externo sem dominar o interno. Mas no momento que a gente aceita essa verdade de que a vida exterior é uma continuação da vida interior, somos libertados, porque tudo que precisa mudar começa num lugar onde você tem 100% de poder dentro de você.
A cada dia, sem perceber, você está alimentando um sonho ou um pesadelo. Está escolhendo entre fé ou medo, entre abundância ou escassez, entre gratidão ou vitimização. Essas escolhas moldam a sua vibração, a sua energia, a sua atitude e, por fim, moldam o mundo que você habita. Não se trata de positividade vazia, nem de negar os desafios da vida, né, alienado. Não. Se trata de assumir a responsabilidade de ser causa e não efeito. Se trata de perceber que os limites mais intransponíveis são, muitas vezes, só os reflexos ampliados dos nossos conflitos internos. Então, a pergunta que fica é: que tipo de realidade você está criando com os seus pensamentos, emoções e atitudes mais íntimas, né? Se você quer um mundo mais gentil, seja mais gentil com você mesmo. Se deseja reconhecimento, comece a reconhecer o seu próprio valor. Se espera amor, cultive amor dentro de si, mesmo que ninguém veja no início. Se quer um mundo novo, torne-se uma pessoa nova. A mudança real não começa com leis, governos ou empresas. Ela começa com um ato silencioso de evolução interior. É quando você se transforma que o mundo começa a mudar. O mundo é o espelho da sua alma. Se você deseja uma nova realidade, não lute contra o reflexo. Mude o rosto diante do espelho. Essa que é a lição dos mestres, dos grandes líderes espirituais, dos sábios de todas as eras, e agora também é a sua vez. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que você se lembre que nada acontece fora que não tenha começado dentro. Cada gesto, cada pessoa, cada situação é só o seu reflexo. E que a partir de hoje, ante do caos, você traga ordem. Ante a dor, você cultive cura. Ante aos limites, você ative o seu poder criador. Que você deixe de ser efeito e se torne a causa. Que você seja presença, seja escolha, seja direção. Que você não espere do mundo o que não dá a si mesmo. Que não lamente o que falta, construa o que deseja. Não se esconda do espelho, encare-o com coragem e com verdade. Cultive sonhos, não pesadelos. Tenha pensamentos de luz, ações de firmeza, palavras de consciência, silêncios de paz. Que você assuma o comando da sua vibração para que encontre lá fora a realidade que será apenas o eco do que agora desperta dentro de você. Seja o autor da sua história, o co-criador consciente, viva de propósito. E que tudo o que você encontrar sirva para lembrar quem você decidiu ser. Que cada manhã seja um reencontro com o seu poder de transformar o mundo, começando de dentro. Que o seu mundo seja espelho da sua luz e não da sua sombra, simplesmente porque você escolheu. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.